Olá, eu sou a doutora Helena e hoje quero falar com você sobre um tema que está mudando a vida de milhões de pessoas acima dos 50 anos, mas que poucos realmente entendem: a sarcopenia. Talvez esse nome ainda soe estranho para você, mas na prática, ele representa algo muito comum: a perda progressiva da massa muscular, da força e da vitalidade. É como se, aos poucos, o corpo fosse sendo esvaziado de sua energia, tornando cada simples tarefa do dia a dia mais difícil. Subir escadas, carregar uma sacola de supermercado, levantar-se da cadeira ou até mesmo manter-se firme e confiante ao caminhar, passam a ser desafios. E o pior, muitos acham que isso é apenas consequência inevitável da idade. Mas não é. Existe algo que você pode fazer, todos os dias, ainda pela manhã, que pode transformar completamente essa história. E esse algo está dentro de uma xícara de café. A sarcopenia não é apenas uma perda estética. Não se trata apenas de músculos flácidos ou de uma aparência mais frágil. É uma condição silenciosa que aumenta o risco de quedas, fraturas, perda de independência e até doenças mais graves. Imagine o seguinte: se o seu corpo fosse uma casa, os músculos seriam as vigas que sustentam toda a estrutura. Quando essas vigas começam a enfraquecer, toda a casa fica vulnerável. Agora pense comigo, será que faz sentido apenas aceitar que essas vigas vão se deteriorar? Ou será que existe uma forma simples, acessível e natural de fortalecer essa estrutura? Você vai descobrir isso nos próximos minutos, e o que vou revelar pode mudar completamente a sua visão sobre o que significa envelhecer com saúde e dignidade. Antes de revelar esse segredo que pode ser adicionado ao seu café todas as manhãs, eu quero que você entenda por que a sarcopenia acontece. O corpo humano é uma máquina incrível, mas que funciona a partir de estímulos. Quando somos jovens, estamos sempre em movimento, praticando atividades físicas, brincando, correndo, levantando peso sem nem perceber. Nessa fase, os músculos recebem estímulos constantes para crescer e se manter fortes. Mas com o passar dos anos, a rotina muda. O movimento se torna mais limitado, a alimentação menos nutritiva, e o metabolismo vai ficando mais lento. É como um motor que funciona sem manutenção, começa a perder potência. A consequência direta é a sarcopenia. O mais preocupante é que muitas pessoas confundem essa condição com preguiça, com falta de disposição natural, ou simplesmente com velhice. Mas não se trata disso. É um processo biológico, influenciado por fatores que vão desde a nutrição até os hormônios, passando pelo estilo de vida e pela qualidade do sono. E aqui está a boa notícia. Assim como ela surge silenciosamente, a sarcopenia também pode ser combatida silenciosamente, com pequenas mudanças que acumulam grandes resultados. E uma dessas mudanças pode estar na sua xícara de café. Você já parou para pensar no poder que uma rotina matinal tem na sua vida? O que você faz nos primeiros minutos do dia pode determinar sua energia, seu humor e até sua saúde a longo prazo. É por isso que a ciência tem dado tanta atenção às substâncias que ingerimos logo cedo. O café, por exemplo, é uma das bebidas mais consumidas no mundo e já é um hábito consolidado para milhões de brasileiros. Ele desperta, dá foco e energia. Mas imagine se, além disso, ele também pudesse ser uma ferramenta contra a sarcopenia. Imagine transformar um hábito prazeroso em um remédio natural contra a perda muscular. É exatamente isso que você vai entender aqui, agora. Eu quero que você visualize uma cena. Uma senhora de 68 anos, Dona Maria, que sempre foi ativa, mas que nos últimos anos começou a notar que levantar-se da cama estava mais difícil. O simples ato de segurar uma sacola de compras lhe causava dor. Ela sentia que estava perdendo a força, e isso a deixava insegura até para atravessar a rua. Quando ouviu falar sobre a sarcopenia, percebeu que era exatamente isso que estava vivendo. Mas então ela decidiu mudar. E não foi com remédios caros, nem com dietas impossíveis. Ela apenas começou a adicionar um ingrediente especial ao café da manhã. E, em poucas semanas, já sentia mais disposição, mais firmeza nos movimentos e uma confiança que havia perdido. Isso é real. Isso é ciência aplicada de forma simples ao cotidiano. Talvez você esteja curioso para saber que ingrediente é esse. Antes de revelar,
eu preciso explicar como o corpo constrói músculos. Os músculos não crescem sozinhos. Eles dependem de tijolos chamados aminoácidos, que vêm das proteínas. Quando não há proteína suficiente, ou quando a absorção dela não é eficiente, os músculos começam a se deteriorar. E é aqui que entra o segredo. Existe um tipo de pó natural, rico em proteínas e aminoácidos essenciais, que, quando adicionado ao café, ajuda o corpo a combater a sarcopenia de forma prática. Não é mágica, é ciência. E o melhor, pode ser incorporado ao seu dia a dia sem complicações. Mas será que isso realmente funciona para todos? Será que apenas adicionar esse pó ao café é suficiente? E quais os efeitos que você pode esperar ao longo do tempo? Essas são perguntas que merecem respostas claras e diretas, porque eu sei que você não quer promessas vazias. Você quer resultados reais. E é exatamente isso que vamos explorar juntos agora, com base em evidências científicas, estudos de longa data e experiências reais de pessoas que venceram a sarcopenia. A ciência tem mostrado que a sarcopenia não é apenas uma questão estética, mas uma condição de risco que impacta a saúde de forma global. Quando os músculos enfraquecem, não é apenas a força que se perde, mas também a proteção para ossos, articulações e até mesmo o metabolismo. Pessoas com sarcopenia tendem a ter mais dificuldade em controlar o açúcar no sangue, desenvolvem mais facilmente diabetes tipo 2, enfrentam quedas frequentes e, consequentemente, vivem com maior insegurança. É como se o corpo fosse sendo roubado da sua independência pouco a pouco. Por isso, combater a sarcopenia é muito mais do que uma questão de vaidade. É uma forma de preservar sua liberdade, sua autonomia e sua qualidade de vida. E é nesse ponto que entra o segredo que poucos conhecem. Adicionar proteínas de alta qualidade ao seu café da manhã pode ser a chave para reverter esse processo. Imagine só. Em vez de esperar milagres de medicamentos, você tem à disposição um recurso natural, acessível e altamente eficiente. Quando falo de proteínas, não me refiro apenas à quantidade, mas principalmente à qualidade e ao momento em que são consumidas. Pesquisas recentes mostram que ingerir proteínas logo no início do dia prepara o corpo para utilizar melhor esses nutrientes, potencializando a construção e a preservação dos músculos. O pó que vou revelar tem justamente essa função: fornecer ao organismo os blocos de construção que ele tanto precisa para manter sua vitalidade. E por que no café? Porque o café já é um hábito consolidado. E quando você associa um nutriente poderoso a um hábito que já faz parte da sua vida, as chances de manter essa prática a longo prazo são muito maiores. É muito diferente de uma dieta cheia de restrições ou de remédios que acabam sendo abandonados no meio do caminho. Esse pó se torna parte da sua rotina de forma natural, quase imperceptível, mas os resultados são perceptíveis em poucas semanas. E eu quero que você entenda como isso acontece dentro do seu corpo. Quando você ingere esse pó rico em proteínas logo cedo, seu organismo já começa a trabalhar na reparação e na construção muscular. Cada gole se transforma em um reforço invisível contra a sarcopenia. Você já ouviu falar de leucina? Esse é um aminoácido essencial que funciona como um gatilho para a síntese muscular. É como se ele fosse o interruptor que acende a luz da construção de músculos. Sem leucina suficiente, o corpo não consegue ativar esse processo de forma eficiente. E sabe o que é fascinante? Esse pó contém leucina em abundância. É como colocar combustível premium em um carro que estava andando no limite da reserva. De repente, ele volta a ter potência, energia e desempenho. E no corpo, isso se traduz em mais firmeza, mais equilíbrio e mais força no dia a dia. Mas atenção! Eu sei que muitas pessoas pensam que basta comer carne, ovos ou leite para suprir essa necessidade. De fato, esses alimentos são fontes importantes de proteína. No entanto, com o envelhecimento, o corpo perde parte da capacidade de absorver esses nutrientes. É como se a porta de entrada dos músculos fosse ficando mais estreita. Por isso, é fundamental oferecer uma forma mais prática e de fácil absorção desses aminoácidos. É aí que esse pó se destaca, pois ele chega ao organismo de maneira rápida, sendo absorvido com eficiência e entregando resultados visíveis. Eu quero que você pense em algo.
Quantas pessoas ao seu redor já se queixaram de dores? Fraqueza ou da dificuldade em realizar tarefas simples? Quantas vezes você mesmo já sentiu que perdeu o vigor que tinha antes? A boa notícia é que isso não precisa ser aceito como normal. A sarcopenia pode ser vencida, e a solução não exige tratamentos caros ou inacessíveis. Exige apenas conhecimento e atitude. A doutora Helena está aqui justamente para mostrar que ciência e simplicidade podem andar juntas. Você não precisa esperar por uma solução milagrosa. Ela pode estar na sua xícara de café de amanhã. E aqui entra um ponto muito curioso. Além de combater a sarcopenia, esse pó também traz benefícios extras. Ele ajuda no controle do apetite, favorece o metabolismo, mantém a mente mais alerta e até melhora a saúde dos ossos, já que músculos fortes também significam menos pressão sobre as articulações e mais equilíbrio para evitar quedas. Ou seja, é um pacote completo de benefícios concentrados em uma escolha tão simples que chega a ser surpreendente. É como se você estivesse transformando uma bebida comum em uma verdadeira poção de vitalidade. Talvez você esteja se perguntando: será que qualquer pessoa pode consumir esse pó? Será que existem contraindicações? Essas são perguntas válidas e é importante esclarecer. Em geral, esse suplemento proteico é seguro para a maioria das pessoas, principalmente quando consumido em quantidades adequadas. No entanto, como médica, eu sempre recomendo que você converse com um profissional de saúde antes de iniciar qualquer nova prática, especialmente se tiver condições específicas de saúde, como problemas renais. O importante é que você entenda que a base desse hábito é o fortalecimento do corpo e a prevenção de problemas que podem limitar sua vida no futuro. Agora, eu quero abrir um pequeno loop com você. Imagine-se daqui a 10 anos. Você estará caminhando com firmeza, aproveitando sua independência, viajando, brincando com seus netos, vivendo com energia. Ou estará preso a uma cadeira, dependente de ajuda para as tarefas mais simples? Essa escolha começa hoje, em detalhes aparentemente pequenos. Cada gole do seu café pode ser um investimento nesse futuro. E é sobre essa escolha que eu quero que você reflita enquanto seguimos juntos nessa conversa, porque ainda há um detalhe essencial que você precisa conhecer: a forma correta de usar esse pó para que ele realmente funcione. E aqui está o ponto crucial que muitas pessoas ignoram. Não basta simplesmente comprar esse pó e adicioná-lo ao café de qualquer jeito. É preciso entender como ele deve ser usado para que o corpo realmente aproveite todos os seus benefícios. O segredo está na consistência e na forma como ele se integra à sua rotina diária. Quando você faz disso um hábito, como escovar os dentes ou tomar banho, os resultados se acumulam ao longo do tempo. Não é sobre mudanças drásticas da noite para o dia, mas sobre pequenas escolhas inteligentes que se transformam em grandes conquistas. Imagine uma parede sendo construída tijolo por tijolo, dia após dia, até se tornar uma fortaleza. É exatamente assim que os músculos respondem. Cada manhã, ao colocar esse pó no seu café, você está levantando mais um tijolo de proteção contra a sarcopenia. Mas talvez você esteja pensando: será que eu vou mesmo notar diferença? A resposta é sim. E eu quero que você entenda como essa mudança se manifesta. Nas primeiras semanas, você pode perceber um aumento na disposição. Atividades que antes pareciam cansativas passam a ser mais fáceis. O corpo começa a responder melhor, a postura melhora, o equilíbrio fica mais firme. É como se a vitalidade voltasse a fluir de dentro para fora. Com o passar dos meses, a preservação da massa muscular se torna visível. Não estamos falando de músculos de atleta, mas de força suficiente para garantir a independência, para subir uma escada sem medo, para carregar uma sacola sem esforço e, acima de tudo, para viver sem a sombra constante da insegurança. A ciência já comprovou que pessoas que consomem proteína de qualidade logo no café da manhã apresentam menor risco de sarcopenia. Isso porque o organismo entende que, ao acordar, precisa de combustível para iniciar os processos de reparação e construção muscular. É como acender a chama de uma lareira logo cedo. O calor se espalha por toda a casa, garantindo conforto durante o dia. Agora, imagine fazer isso com seus músculos, todos os dias, de forma simples e prazerosa. É exatamente isso que você estará conquistando ao adicionar esse pó ao seu café. E aqui vai um detalhe importante.
Muitas vezes, pensamos que envelhecer significa inevitavelmente perder força, depender dos outros e aceitar limitações. Mas isso é um mito. O envelhecimento saudável é possível. E o combate à sarcopenia é uma das chaves para viver com dignidade. Quando você fortalece seus músculos, você não apenas prolonga sua vida, mas amplia a qualidade dela. Isso significa mais liberdade, mais energia e mais confiança. Não é exagero dizer que esse simples hábito pode representar a diferença entre um futuro de limitações e um futuro de possibilidades. Eu quero que você se imagine novamente no futuro. Pense em como seria acordar todos os dias com energia para fazer o que gosta. Talvez seja caminhar pela manhã, cuidar do jardim, brincar com os netos ou até mesmo viajar. Nada disso é impossível. Tudo começa com a decisão de cuidar do seu corpo agora. E quando você olha para sua xícara de café, já não a enxerga apenas como uma bebida, mas como um ritual de fortalecimento, um compromisso diário com a sua saúde e vitalidade. Esse é o momento de refletir. O que é mais difícil? Tomar uma atitude agora ou enfrentar as consequências de não fazer nada? A sarcopenia não espera. Ela age em silêncio, corroendo sua força pouco a pouco. Mas você não precisa deixar isso acontecer. Você tem a escolha em suas mãos, ou melhor, em sua xícara, a escolha de adicionar esse pó ao seu café e transformar completamente o rumo da sua saúde. A escolha de viver mais, viver melhor e viver com independência. E antes de concluirmos, eu quero reforçar algo muito importante. Esse canal foi criado para ajudar você a ter acesso a informações que podem transformar sua vida, baseadas em ciência e em práticas que realmente funcionam. Se este conteúdo fez sentido para você, eu peço que curta este vídeo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também precisam dessa informação. Inscreva-se agora mesmo para não perder os próximos conteúdos, que vão trazer ainda mais segredos para preservar sua saúde, sua energia e sua vitalidade. Deixe seu comentário aqui embaixo me contando se você já ouviu falar sobre a sarcopenia e se já experimentou adicionar proteína ao café da manhã. Eu quero muito saber da sua experiência. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque alguém próximo de você pode estar sofrendo com a perda de músculos sem nem imaginar. E por fim, se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo fortemente que veja agora, porque lá eu revelo outro hábito simples que pode proteger a sua saúde de forma surpreendente.